30 dias para tornar-se uma mulher de oração, da autora Stormy O'Martin. Capítulo 7. Viva a liberdade de Deus. Descobrir a liberdade que Deus tem para você significa se afastar de qualquer coisa que a separe do Senhor. É se desvencilhar de tudo que a impede de se tornar quem você foi criada para ser. Também representa se soltar de tudo que atrapalha seu acesso àquilo que Deus planejou para a sua vida. Viver em liberdade envolve receber livramento de coisas como ansiedade, medo, vícios, depressão, comportamento obsessivo, atitudes ruins, armadilhas e consequências do pecado. Estamos todos trilhando um caminho estreito, rodeado de armadilhas perigosas nas quais podemos cair. É possível ser enganado e sair do rumo, se acreditarmos nas mentiras que o inimigo lança pelo caminho. Caso isso aconteça, acabamos convivendo com coisas das quais Deus quer que nos separemos. Às vezes, carregamos determinados hábitos, pensamentos e sentimentos por tanto tempo que aceitamos que eles formam o que nós somos. Pensamos, é desse jeito que eu sou, ou assim é a vida. Não percebemos que são coisas das quais podemos nos libertar. Deus quer nos transformar de dentro para fora. É por isso que Jesus veio para ser o libertador. Ele veio derrotar o mal, do qual deseja livrar todo aquele que o aceita como Salvador. O que é libertação? Libertação é se desembaraçar de tudo aquilo que controla sua vida e não provém de Deus. Se existe algo em sua vida que a controla, como uma desordem alimentar, vícios de qualquer tipo, comportamento compulsivo, medo ou emoções negativas controladoras, é fundamental se livrar disso, pois a impede de receber tudo o que Deus deseja para você. A libertação permite que você se torne quem de fato é, não a transforma em alguém diferente. Quem recebe a libertação do Senhor não diz: não sei mais quem eu sou. Em vez disso, ela exclama: agora sei quem sou de verdade. Você não se perde, pelo contrário, se acha. E gosta daquilo que encontra. Deus a faz para ser algo bom, porque deseja que você se torne mais semelhante a Ele. E Ele é bom. A libertação nos emancipa de qualquer coisa negativa do passado que ainda influencie nossa vida. Se lembranças do passado exercem um efeito negativo em sua vida hoje, você precisa se desembaraçar delas. Até mesmo de uma palavra cruel e insensível dita ontem que a faça se sentir mal hoje. Deus quer libertá-la de qualquer coisa que a impeça de alcançar tudo que Ele planejou para você. A libertação era parte regular do ministério de Jesus. Quando Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Mateus 9:23. Ele se referia especificamente à libertação de espíritos malignos. Mas a liberdade não se limita a isso. Muitas vezes precisamos ser libertas dos próprios maus hábitos de pensamento e ação. Se não houvesse necessidade de libertação, por que Jesus viria como um libertador? E por que ele teria libertado tantas pessoas e dito a outras que seriam capazes de fazer o mesmo ou coisas ainda maiores? A libertação ocorre de várias maneiras. Você pode encontrar libertação e liberdade na oração. Também pode descobri-la na presença de Deus quando está adorando. A libertação pode vir durante a leitura da Bíblia, quando Deus lhe abre os olhos para a verdade dele sobre a sua situação. Pode ocorrer quando alguém ora por você.
Também é possível que se manifeste durante ou após um período de jejum e oração. Fui liberta da depressão e da ansiedade depois de jejuar por 3 dias e de outros orarem por mim. Tenho vivenciado libertação do medo após ler a palavra de Deus, por todas as vezes que me sinto temerosa. Experimento liberdade de padrões obsessivos de pensamento, emoções negativas e atitudes ruins em períodos de adoração e louvor. Já fui liberta de maus hábitos alimentares, envolvendo uma preocupação com alimentos específicos. O açúcar, por exemplo, que é como um veneno para mim, enquanto eu jejuava e orava. Já fui liberta de tentação, algo que eu sabia ser uma armadilha do inimigo para mim, ao entrar em meu cantinho de oração e me prostrar no chão perante o Senhor, pedindo que Ele quebrasse aquela flecha do inferno. Como encontrar liberdade? É importante lembrar que, muito embora não estejamos escolhendo especificamente o caminho do inimigo, ainda podemos acabar nele se não optarmos de maneira deliberada e intencional pela vontade de Deus. Por isso, para encontrar liberdade, você precisa escolher confessar cada pecado, orar sobre cada tentação e rejeitar todas elas. Levar as preocupações ao Senhor antes que elas saiam do controle e pedir a Deus que a livre de toda a fortaleza que o inimigo tenta construir em sua vida. Peço ao Senhor que purifique você com o fluir do Espírito Santo, para que não haja poluição alguma em sua mente e alma. Peça a Ele que lhe ajude a perceber, a permanecer na perfeita vontade divina em tudo o que fizer. Com muita frequência, vivemos com coisas que não deveríamos nos acompanhar. Quando você tem dificuldade de controlar a raiva ou maus hábitos que não logra romper, quando não consegue parar de pensar em algo negativo que aconteceu ou em algo que você teme que aconteça, precisa se aproximar de Deus e pedir a Ele que a liberte. Se não é capaz de perdoar alguém, sente-se distante do Senhor, não é apta a tomar decisões ou acha difícil demais fazer coisas construtivas, você necessita de libertação. Não viva nessas condições, pois Jesus pagou o preço para que você ficasse livre delas. Escolha fazer o que for necessário para se libertar. Escolha obedecer às leis de Deus. Você pode sofrer com o fardo do cativeiro caso se permita viver em contínua desobediência a Deus. A escolha por viver nos caminhos do Senhor pode libertá-la. Escolha ter um coração limpo. Durante momentos de grande decepção, tragédia ou trauma, quando emoções negativas como a raiva, o medo, o ódio ou a falta de perdão permanecerem sem ser confessadas, seu coração pode ser controlado por sentimentos que não fazem parte da vontade de Deus para a sua vida. Leve tudo ao Senhor e peça a Ele que liberte você. Escolha clamar ao Senhor por liberdade. Deus sempre está esperando que nos enxerguemos a Ele para nos desatar de qualquer coisa que nos impeça de ser mais semelhantes a Ele. Aos filhos de Israel em cativeiro no Egito, o Senhor disse que viu a opressão, escutou o seu clamor, sabia do sofrimento que enfrentavam e por isso desceu para livrá-los. Êxodo 3, 7 e 8. Ele fará o mesmo por você. Escolha louvar a Deus por quem Ele é e pelo que fez. Uma das maneiras de encontrar liberdade e libertação é louvar ao Senhor em meio à nossa prisão. Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele não ficou murmurando e reclamando. Em vez disso, orou e elevou louvores a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram
e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 25 e 26. O louvor abriu as portas da prisão e quebrou as correntes que atavam os prisioneiros. O louvor pode fazer o mesmo por você hoje. Ele invoca a presença de Deus, no qual sempre encontramos liberdade. Escolha ter uma fé que derruba fortalezas. Ter fé em Deus e em sua palavra traz poder suficiente para derrubar as fortalezas em sua vida. Clamaram a ti e foram libertos, e em ti confiaram e não se decepcionaram. Salmos 22, 5. Você pode ser liberta simplesmente ao permanecer firme na presença, na fé, na palavra de Deus. Se existe algo em sua vida do qual você gostaria de se desprender, lembre-se de que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo em você, é maior do que qualquer coisa que esteja enfrentando. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O poder do Senhor é maior do que o inimigo. Encare a situação contra a qual está lutando e diga: não serei controlada por isso, porque Deus está no controle da minha vida. Eu me submeto e me entrego a Ele. Não desanime caso sinta que nunca conseguirá se livrar por completo de algo. A liberdade costuma ser um processo. Talvez haja muitas camadas para vencer. Quer você necessite de um novo nível de liberdade, quer de libertação de algo antigo que insiste em vir à tona, a Bíblia diz que Deus continua a livrá-la, contanto que seu coração esteja aberto à atuação dele em sua vida. 2 Coríntios 1:10. Se Deus não desiste de você, você também não deveria fazer isso. Poder da oração. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por ser minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador, o meu escudo, aquele a quem me refugio. Obrigada porque me livraste da morte, os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus. Senhor, mostra-me qualquer coisa da qual preciso ser liberta. Revela-me aquilo que não consigo ver. Não quero arrastar algo cujo preço da libertação já foi pago por ti. Peço que me livres de toda obra maligna e me leves a salvo para o teu reino. Tira-me da terra da escravidão. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em me ajudar. És o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Vejo quão poderosas as forças que se levantam contra aqueles que creem em ti, mas sei que és muito mais poderoso do que elas. Clamo para que nos liberte do inimigo que tenta nos prender em cativeiro. Agradeço porque respondes dando liberdade. Obrigada porque nunca desisti de nós, mas continuas a nos libertar. Obrigada, Senhor, por me livrar de todo mal e por permanecer comigo na tribulação. A ti seja glória para sempre e sempre. Em nome de Jesus, amém. Poder da palavra. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Salmo 32, 7. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 34:17. De fato, já tínhamos sobre nós as sentenças de morte, mas que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus.
que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo e de morte. Nele temos colocado a nossa esperança e de que continuará a nos livrar. 2 Coríntios 1, 9 e 10. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 15 a 16. Amém.